Olá, você que nos acompanha pela live do Facebook, pelo portal potiguarnoticias.com.br, pela PNTV e pela 87 FM. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham. Aqui fala o jornalista José Pinto Júnior, tendo esse encontro através do jornal Potiguar Notícias, que acontece todos os dias ao meio-dia. Como você está vendo, hoje nós temos uma presença ilustre aqui nos nossos estúdios. O professor Mário Sérgio, diretor-geral do Colégio Salesiano, vai falar um pouco sobre a missão e a história do Salesiano no Rio Grande do Norte. Queria agradecer, professor, a sua presença importante aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Tudo bem, Pinto. Queria externar a alegria de estar falando para o povo norte-riograndense e, acima de tudo, mostrar a importância do processo educativo dentro da sociedade do mundo moderno. O que de diferencial o Salesiano oferece, já que é uma escola que tem a marca do catolicismo, a marca católica? Bom, uma coisa bem interessante que precisa deixar ser evidenciado é a importância de conduzirmos o jovem para o exercício da cidadania. Na sociedade do mundo moderno, o conhecimento cognitivo é uma obrigação, é uma necessidade. Mas a formação para a vida, ela torna-se um evento básico e necessário para que o mundo possa melhorar e crescer. Se nós analisarmos e dividirmos o mundo em 3 partes, nós vamos ver que inicialmente nós temos a parte da família, pai, mãe, irmãos. Depois vem a parte da escola. É aí onde o Salesiano atua e atua muito bem, porque ela faz a ligação entre a família e a sociedade, incutindo na cabeça do jovem, no seu direcionamento para a vida, que além do conhecimento científico, torna-se necessário também o conhecimento da vida, a interação humana para a construção de um mundo coletivo e uma sociedade justa e fraterna. O senhor está falando dessa tríade, família, escola e sociedade. É um grande desafio manter a conexão e a comunicação entre esses 3 elementos? Olha, eu costumo dizer, semana passada eu estive proferindo em Macau uma palestra onde a temática era diversidade, família, escola e os filhos. E uma coisa eu deixo bem evidenciado. Os nossos pais, hoje, eles eram filhos que obedeciam rigorosamente aos pais no passado. Hoje eles são pais que obedecem rigorosamente os filhos. Então, justamente a nossa conexão, o nosso objetivo, a nossa função é fazer com que nós saiamos do mundo individual, que é o mundo que o jovem vive hoje, para o mundo da coletividade. Eu gosto muito de dizer, Pinto, uma coisa bem interessante. Qual é o grande saudosismo dos 20, 30 anos atrás? É porque nós éramos conhecidos a nível de rua, a nível de bairro. Hoje, o jovem, ele vive individualizado, acompanhado diariamente dentro das 24 horas do dia pelo um instrumento que conecta com o mundo chamado aparelho celular. O que muda em termos de desafio para a escola, no sentido de que os jovens, cada vez mais, ele tem esse acesso a informações a nível de mundo, como o senhor colocou, e muitas vezes os professores têm que correr atrás disso porque não é da mesma geração, não tem a mesma facilidade. Meu filho termina sendo meu professor em aplicativos e ele só tem 11 anos. É uma coisa bem interessante. O professor do mundo moderno, ele tem que entender e compreender que as mídias, elas são acessórios pedagógicos. O grande instrumento de entendimento é o ensinar e aprender.
Se nós retroagirmos um pouquinho, nós vamos identificar, vermos que a escola de 30 anos atrás era uma escola que ela só emanava o conhecimento. O professor enchia o quadro de citações, de colocações. Hoje não. O professor ensina e, simultaneamente, ele aprende. Ele troca essas informações com o jovem, precisamente porque o jovem está bem preparado, o jovem está bem conectado. Quantas e quantas vezes nós temos que nos render ao conhecimento científico prévio de um menino, 6, 7 anos, que domina com maestria as novas mídias e as tecnologias do mundo moderno. E, consequentemente, novos conhecimentos, né, que ele acessa por essa janela a nível mundial. E ele tem um desafio também, professor, porque os adultos têm uma agenda diária muito cheia, não tem tanto tempo para se informar, em função do trabalho, da família e tal. E os meninos que, justamente por estar nesse período escolar, sobra, e as tecnologias ser também instrumento de pesquisa, isso dá uma vantagem em termos de conhecimento, porque ele tem à sua disposição um tempo, que é escasso para o adulto, né? Você colocou uma coisa muito importante, por sinal importantíssima. Eu digo muito que a sociedade do mundo moderno, ela tem que se adaptar às mudanças do mundo, de um mundo extremamente volátil. O que era ontem não é hoje, o que é hoje com certeza não será amanhã. Mas a minha grande preocupação é justamente nós encontrarmos o tempo necessário para que possamos identificar a real necessidade do jovem, do mundo juvenil nos dias de hoje. A família, por necessidade de sobrevivência, pai e mãe, tem que sair para o mercado de trabalho. E quem cuida dos filhos? Hoje, obrigatoriamente, é a escola. Então, além do conteúdo programático, a escola tem também que oferecer uma série de atividades que preencha a vida do jovem, para que possa conciliar o útil e o agradável, o conteúdo, a necessidade de permanência. Por quê? Porque a maioria dos pais, pai e mãe, eles trabalham diariamente, no mínimo de 8 a 10 horas por dia. E quem cuida do filho? Hoje, esse cuidado não é mais materno nem paterno, é um cuidado pedagógico, que inclui na paternidade e na maternidade a instituição escola. Neste sentido, de vez em quando há desequilíbrios, né? Porque me parece que muitas vezes as famílias acham que o papel, que a escola deve assumir o seu papel. Como é que se administra essa possibilidade de conflito, professor? Ontem mesmo eu estava escrevendo um artigo para uma revista, O Professor do Mundo Moderno. E o primeiro item que eu colocava é o relacionamento associado, fortalecido pelo bom senso. Para que a gente possa manter essa relação de efetividade, deste aprimoramento, ela tem que ser calçada dentro de uma estrutura básica e necessária chamada afeto. É uma mercadoria tão difícil nos dias de hoje que não existe lugar para serem vendidas. Não se encontra em supermercado, não se encontra nos grandes magazines. E onde é que existe o afeto? Na relação pai-filhos e escola. Fator de desequilíbrio, de sustentação, mas acima de tudo, algo indescritível, mas necessário para o processo do relacionamento entre as partes. Professor, vamos fazer uma fotografia do que é o Salesiano aqui no Rio Grande do Norte. Quantas unidades, quantos alunos, quantos colaboradores? O Salesiano hoje nós temos nós somos de uma Rede Salesiana Brasil de Escolas. É um conglomerado de aproximadamente 144 escolas a nível de Brasil. Mas hoje, na cidade do Natal, nós temos 3 unidades, o Colégio Salesiano São José e o Colégio Salesiano Dom Bosco,
em Parnamirim, dos padres salesianos. O Colégio Maria Auxiliadora, das irmãs que fazem parte também do salesiano. E a nossa grande obra social, que é o Salesiano Gramoré Dom Bosco, onde nós diariamente formamos e qualificamos para o exercício da cidadania jovens em busca de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Então, nós temos dividido escolas pagas, escolas eminentemente privadas, nós temos 3. O Salesiano São José, Ribeira, o Salesiano Dom Bosco, Parnamirim, e o Instituto Maria Auxiliadora, no Tirol. E temos a nossa obra em Gramoré, uma obra voltada, uma obra assistencialista, onde nós, além da formação cristã e cidadã, nós trabalhamos com profissionalizantes, onde qualificamos o jovem para o exercício da profissão. Professor, o senhor, sempre na sua fala, o senhor coloca essa questão da responsabilidade social, essa questão da solidariedade, de ver a vida, as pessoas ter uma cultura para observar a sociedade, os valores de forma coletiva. Entretanto, o que a gente percebe é que existe uma cultura muito forte do individualismo. Qual o seu olhar sobre isso? Eu digo, a minha grande preocupação é que nos dias de hoje o mundo começou a se verticalizar. Antigamente nós vivíamos em comunidades. Desde os primeiros passos, eles eram direcionados e voltados para um processo social comunitário. Hoje, o mundo individualizou-se. É tanto que minha grande preocupação no mundo da modernidade é com a escola à distância. Como é que eu vou me situar se eu não conheço o desejo, a intenção e a vontade do outro? Como é que eu vou me perpetuar numa caminhada educativa se eu não tenho condições de identificar a praticidade da vida? É essa a minha grande preocupação. E aí o pessoal poderia até perguntar ao telespectador, mas Mário Sérgio, o mundo da modernidade, você é contra a escola à distância? Eu sou contra a vivência individualizada, porque nós perdemos a essência do mundo, que é a coletividade. E cada vez mais vai crescer, né? A gente percebe que tem muitas escolas na cidade do Natal, né, chamada AED, né? Escola de Ensino à Distância. O senhor acha, tem as vantagens, me parece que é o custo, se torna mais barato, e que, ao mesmo tempo, um professor pode educar ou passar conhecimento para um maior número de pessoas, ou interagir com o maior número de alunos. Mas especialistas colocam as desvantagens em relação à escola presencial. O grande problema que eu vejo é justamente isso. Na presença, você consegue identificar valores e, acima de tudo, atividades necessárias ao bem-estar da comunidade. Quando nós nos preparamos, por mais cientificamente seja esta preparação, à distância, existem algumas preocupações, entre elas o lidar, que é algo diferenciado. Dom Bosco, que é o grande idealizador da congregação salesiana, ele diz que só se educa através da presença. E a presença ela é importante porque ela é fundamentada no bom exemplo, que gera cidadania e, acima de tudo, o fortalecimento do bem-estar. O salesiano vem do próprio nome de Dom Bosco de Sales, né? De Sales deriva o nome salesiano. Ele era fervorosamente um admirador de São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales tinha na essência do processo educativo a convivência. E aí Dom Bosco extraiu de São Francisco. De São Francisco, o processo de conviver. É tanto que a nossa grande missão como educador é formar bons cristãos, mas, acima de tudo,
honestos cidadãos. E isso faz parte, inclusive, da pedagogia diária no Colégio Salesiano. Lá tem algo como perdidos e achados, né? Isso aí é também um instrumento pedagógico, né? Para as pessoas compreenderem que só é dele o que realmente é deles. Né? Fantástico essa sua colocação. Entre série de atividades que nós temos, principalmente voltadas para o processo educativo, a criação do perdidos e achados é porque o jovem ele não recebe de imediato. Ao perder, ele tem que se dirigir a um determinado local, identificar o objeto perdido e, acima de tudo, quando ele vai receber, ele vai também associar a esse recebimento uma orientação para que ele possa valorizar o bem material. Não simplesmente ele ter como um achado, mas ele ter como um legado que vai mostrar que se ele não ampliar o seu processo de responsabilidade, amanhã a penalidade dele será maior, porque além dele ficar privado daquele objeto, ele também será penalizado socialmente pela perca de algo que é importante dentro do seu cotidiano. É isso que nós precisamos no mundo juvenil. Antigamente, para termos alguma coisa, eram maiores dificuldades do mundo, mas o mundo é tão mercantilizado que hoje tudo está ao alcance da mão. Então nós precisamos valorizar principalmente as nossas ações para que elas não sejam somente social, elas sejam também educativas. Interessante, um outro lado dessa ideia que eu percebo é que se tem um perdido e achado e alguém perdeu e você encontrou, não é seu. Né? Essa ideia de que porque alguém perdeu não é necessariamente não tem dono. Né? Justamente, é uma coisa bem interessante, não é? E nós fazemos... Quer dizer, não é porque está perdido que não tem dono. Não, né? Perfeitamente. É a importância dos valores. O valor ele tem que ser identificado, compreendido para que ele possa ser praticado. Perfeito. Como é que o senhor vê todas essas evoluções tecnológicas, até que ponto os instrumentos, os aplicativos, as redes sociais, elas podem ser utilizadas didaticamente como material pedagógico? No mundo da modernidade, o professor ele tem que entender, o pai, a família, o jovem educador, ele tem que entender obrigatoriamente que o diferencial dentro da sala de aula é o professor. Eu tenho 2 trechozinhos que eu digo assim, o professor é tão importante que ele dorme tarde e acorda cedo, movido sempre pela ideia de que ele pode modificar o mundo, porque o mundo só se modifica com educação. Mas o mais importante do professor é que ele tem condições de levar o conhecimento, ele fazer com que o jovem, através do conhecimento, ele dê passos de qualidade. Agora, também o professor, ele não pode se enclaustrar no mundo da antiguidade, porque eu fiz assim, eu fazia assim, vem dando certo, eu vou... Não, ele tem que absorver, ele tem que dar passos agarrados e agregados ao mundo moderno. Para quê? Para que ele possa fazer do conhecimento algo indescritível e extremamente importante para o avanço educacional. Nesse momento em que se fala muito em crise, qual foi a estratégia do Salesiano para atravessar essa maré de pessimismo e de dificuldades que o Brasil vive? O grande elemento é a qualificação ainda maior do nosso corpo docente, através de formação continuada. Agora mesmo, há cerca de 40 dias, o Salesiano fez um investimento altíssimo quando trouxe 2 doutores da Finlândia para que pudéssemos fortalecer a educação do mundo moderno e fazendo um comparativo com o que nós trabalhávamos através do nosso projeto político-pedagógico e a educação da Finlândia, através dos projetos idealizados e implantados lá, a curto, médio e longo prazo. Quem ganhou com isso? O nosso alunado
e, acima de tudo, o nosso quadro de professores. Professor, diga um elemento que lhe parece, que lhe chamou a atenção em relação ao processo educativo da Finlândia e ao nosso. A diferença entre o planejamento e o projeto. A nível de Brasil, nós trabalhamos muito com planejamento. O que é planejar? É você se organizar para decidir antecipadamente como você vai implantar a sistematização e suas técnicas. Eles lá já estão um pouco mais à frente. Eles trabalham com projetos, onde ele divide a ação educativa a curto, médio e longo prazo. Mas eles têm um grande diferencial que me deixou extremamente motivado. Professores e alunos são avaliados cotidianamente para que eles possam identificar as reais necessidades para a introdução das mudanças para o bem-estar da instituição. Isso é essa é a maior aproximação entre o planejar e o fazer, seria isso? Perfeitamente, associado com o avaliativo. Eu tenho 40 anos já na área de educação, e quando a gente fala que estaremos realizando uma avaliação com os professores, o mundo pedagógico ele se retrai, ele estremece. Mas eu consegui, juntamente com minha equipe, perceber e identificar a importância de sermos avaliados cotidianamente, porque é uma regra necessária e básica para que você possa identificar quais as necessidades primárias, secundárias e terciárias para aquele projeto que ele está desenvolvendo a curto, médio e longo prazo. Professor, uma coisa que talvez as pessoas estejam nos acompanhando agora tenha muita curiosidade é acerca do Enem. Quando termina a etapa que nós conhecemos como segundo grau e as pessoas querem enfrentar o Enem, entrar na universidade, qual o nível de aprovação e de preocupação com essa questão de números, de sucesso do aluno que passa pelo Salesiano entrar na universidade? O Enem ele difere um pouco dos vestibulares, porque o Enem é uma prova mais racional. Ele avalia o aluno dentro, não do mais difícil, mas do necessário para o processo do entender e compreender. E a nossa grande satisfação é que, à medida que o tempo vem passando, com a aprimoração do Enem, o aluno encontra-se mais motivado e mais direcionado para, naquele momento, no transcorrer daquelas provas, ele poder se autoavaliar em relação ao mercado de trabalho e à oferta e à procura oferecida pelas universidades. Se você me perguntasse qual é o grande passo dado pelo Enem, porque ele não possibilita concorrência, mas ele dá um testemunho de eficácia. Ele dá um selo de qualidade em relação à caminhada educativa. Professor Mário Sérgio, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa Jornal Potiguar Notícias, desejar sucesso e sorte à frente das escolas salesianas. Eu queria muito externar aqui o meu agradecimento, a minha satisfação e dizer que todas as vezes que eu me encontro com você no seu programa, eu saio feliz, eu saio irradiado de alegria, porque nós conseguimos falar de uma coisa da qual eu sou extremamente apaixonado, que é educação. Eu vivo pela educação, por isso que eu sinto prazer em dizer que sou professor. Eu professo alegria e trabalho conhecimentos. Que Deus nos abençoe a todos. Muitíssimo obrigado, professor Mário Sérgio do Salesiano. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssimo internauta, pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais.